Graça e paz, amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus nosso Senhor. Estamos iniciando A Palavra da Verdade. Este é um programa para transmitir a Palavra de Deus ao seu coração. Vamos ler em João, no capítulo 14, os versículos de 1 a 6, que diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis qual o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A reflexão para este momento tem por título Os Dois Caminhos. Quando começamos uma viagem para algum lugar que não conhecemos, averiguamos primeiro em que direção se encontra. Então, iniciamos a nossa jornada com os olhos bem abertos e, se notamos que estamos em um caminho errado, então damos meia volta e procuramos o caminho correto. Cada dia da nossa vida, tu e eu estamos viajando por este mundo em direção à eternidade, para um destino que nunca terá fim e que não se pode trocar, uma vez quando chegamos a lei. Sabes tu para onde vais? Tem o caminho largo. Em Mateus, no capítulo 7, o versículo 13 diz: Entrai pela porta estreita, larga e espaçosa é a porta, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. As duas portas e os dois caminhos trata-se evidentemente do caminho para o céu e do caminho para o inferno. Todos gostam de porta larga e do caminho espaçoso. No entanto, a fé pode ser julgada de maneira nenhuma. A fé jamais poderá ser julgada por estatísticas, pois nem sempre a maioria tem razão. Só porque todos fazem alguma coisa, não quer dizer que estão fazendo o que é certo. Em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, nós vamos ver as cargas. Porque todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Em se tratando de condenação, não há diferença alguma entre judeus e gentios. Todos falharam, precisam agora do perdão de Deus. Então, sendo assim, a quem da glória do Pai estão a desejar, estão a precisar da glória do Pai Celeste. As cargas estão seguras como cadeias. Tu e eu não podemos desfazer-nos nem de um só pecado. Por nossos próprios esforços, jamais. Sabe do mais? A carga aumenta de peso quanto mais vai passando o tempo e, por fim, a morte. Em Romanos 6, 23, diz assim a palavra de Deus: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
aos salvos, a palavra é verdadeira. Neste texto, aos não salvos, a todos quantos não tomaram a decisão de caminhar com Cristo, sem dúvida, aí é o caso. É onde eles estão encaixados. Não é? Posto que Deus é santo e justo, e o pecado é infração à sua lei, tem que haver castigo contra o pecado. Os maus irão para o inferno, bem como todos aqueles que se esquecem de Deus. Está lá em Salmos 9:17. Pecado que não tem perdão, não é necessário ser muito mau. Basta rejeitar a oferta gloriosa da salvação que Jesus oferece a todo pecador. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Perdido é aquele que vive em seus delitos e pecados, ou seja, na embriaguez, na prostituição, em jogos e mentiras, buscando o que o mundo oferece. O mundo oferece maravilhas para muitos. O mundo oferece muitas belezas, mas o final é a morte. E esta morte que a Bíblia fala não é morte física, é a morte espiritual. Morte espiritual significa condenação ao inferno. Deus, no seu infinito amor, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se, providenciou um caminho de escape para todos os que o desejam em verdade. Pois ele está cada dia movido de íntima compaixão pelas almas sem salvação. Sabe, existe o caminho da vida, o Salvador. Em João 3,16, um versículo mais conhecido entre todos, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, assim como a serpente foi levantada na haste, o Filho de Deus seria levantado na cruz. Faria isso para nos salvar do pecado e da morte. Jesus fez esse sacrifício por causa de mim e de você, que precisa de salvação. No acampamento de Israel, a solução não seria matar serpentes, preparar remédios, ignorar o problema, sancionar leis sobre serpentes, nem subir até ao alto da haste. A solução era olhar pela fé para a serpente que havia sido levantada. Números 21:8 diz assim: disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora. Agora, reflita no sacrifício de Jesus, conforme João 3, 14 e 15. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, e para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Essa vida eterna é nas mansões celestiais, é no céu. Só vai quem crê e seguir e obedecer a Jesus. A solução era olhar pela fé para a serpente que havia sido levantada. O mundo sofre com o veneno do pecado, e o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Deus não enviou seu Filho para morrer somente por Israel. Não, mas pelo mundo inteiro. De que maneira alguém nasce lá do alto? De que maneira é alvo da morte eterna? Crendo em Jesus e voltando os olhos para Ele pela fé. O Senhor Jesus, sendo Deus,
fez-se homem para poder morrer na cruz do Calvário por toda a humanidade, dando assim a sua vida divina e inocente, derramando o seu precioso sangue e sofrendo o castigo que os nossos pecados mereciam. Sabe, irmãos, ele permitiu que fosse preso por homens malvados e também o cuspissem e o açoitassem, até que seu corpo todo ficou coberto de feridas sangrentas, por causa de mim e de você. Em 1 Pedro 2,24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Vivamos sobre a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Igualmente, colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça e, por fim, cravaram a coroa em sua cabeça e em suas mãos e seus pés cravos, onde ele foi cercado de dor e agonia, levando assim em seu corpo os nossos pecados. E naquele madeiro ele pagou por todos os nossos pecados, para salvar a mim e a você. Cristo isto morreu por ti e por mim. O servo humilhado é agora o Senhor exaltado, tendo recebido a autoridade prometida. Mas Cristo ressuscitou. Agora está à direita do Pai, no céu. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Concluindo, todos queremos um dia ir para o céu. O Senhor Jesus disse: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 2 e 3. Como encontrar o caminho para o céu? Arrependendo-se de seus pecados. Arrependimento significa voltar-se do pecado, dar uma meia volta e caminhar com Jesus, porque Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Quem nele crê, nele seguir, será salvo e será cidadão celestial. Que Deus, pois, nos abençoe.